quando você lê o capítulo 7, 8, 9 do livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele quis deixar claramente para os judeus a respeito da lei de Deus, e também ele falou muito sobre a lei sacerdotal, aquela lei que, quando nós olhamos ali, o sacerdócio levítico, sacerdócio araônico. Então, quando você olha o sacerdócio levítico, queridos, ele era um sacerdócio em que o sacerdote, ele oferecia a Deus o seu sacrifício. E dentro do sacrifício tinham as leis que eram necessárias eles oferecerem, que eram as leis de expiação. Tá? Diuturnamente eles ofereciam o sacrifício de expiação. Quando você abre as Sagradas Escrituras, principalmente no livro mencionado aqui no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, aí quando você olha o capítulo 9 ali a palavra de Deus fala assim: é impossível que o sangue de animais, de bodes, de touros, eles podem fazer uma expiação perfeita. Logicamente que não, porque se eles oferecessem uma expiação perfeita, não era necessário todos os dias. Uma vez feita, seria extinto aquela oferta para o pecado. Agora, os sacerdotes, eles ofereciam diuturnamente. E o sumo sacerdote, conforme já explicamos em outros momentos, eles faziam, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, não no primeiro compartimento, mas no segundo, uma vez ao ano, oferecia a expiação por si, por sua casa e por todo o povo. Então, aquele sacrifício, ele era oferecido todos os dias pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote uma vez ao ano. Tinha que ser repetido. Mas, quando você olha a palavra de Deus, fala assim, uma vez que Cristo entrou no santuário, ele fez a remissão para sempre. Então, observamos nós que Cristo, ele morreu por nossos pecados. Você vai perceber que coisa importante, quando eram desobedecidos os mandamentos de Deus, então tinha uma lei, que era a lei da oferta para expiação do pecado. Então o sacerdote, ele ia na lei e ele conferia na lei como que ele devia expiar aquele pecado por alguém ter transgredido a lei de Deus, que seriam os mandamentos de Deus. Agora, observamos nós, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Nós vamos, no decorrer aí dessa podcast, explicar. Nós não vamos responder uma pergunta que vai ser feita lá na frente, e creio que vai ser esclarecido para você. Mas os mandamentos, eles continuam vigentes? Sim. Olha, seja eu, seja qualquer um outro pregador, qualquer outro servo de Deus, se ele dizer e não mostrar nas Sagradas Escrituras, seria um tanto estranho. Mas o que nós queremos mostrar para você, dentro das Sagradas Escrituras, mudou-se o sacerdócio, certo? Cristo, agora, ele é eterno, nosso sumo sacerdote. Agora, Cristo sendo o nosso sumo sacerdote, agora com esta nova aliança, será que não é mais obrigatório
você obedecer à lei de Deus? Vamos fazer uma reflexão profunda. E, portanto, a grande diferença, queridos, está tanto na crença, na história, naquilo que foi mudado pelo Império Romano, sendo que os demais crentes, os chamados irmãos aí, evangélicos, eles obedecem os 9 mandamentos. Não é isso? E estranha o 4º mandamento da lei de Deus. O nosso irmão apóstolo Paulo, ele explicou para nós, escrevendo em sua carta aos Romanos, não tão somente ali, mas em todas as Sagradas Escrituras, que é necessário que nós viéssemos guardar os mandamentos. Agora veja bem o que diz a palavra de Deus em Romanos 8,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Você diz que tem fé. Pela fé nós poderemos anular a lei? Não. Antes, estabelecemos a lei de Deus. Então, a lei, ela caracteriza o pecado. A lei, ela aponta o pecado. Então, portanto, eu creio que nós temos aí um bom tempo para nós estarmos clareando isto para você. Agora, você poderia, assim, se perguntar, perfeito, pastor Misael, mas todos os irmãos, os crentes, os evangélicos que eu conheço, eles só estranham o sábado. Então, 4º mandamento. Se você se deparar com qualquer pessoa que diz ser evangélica, que ela conhece as Sagradas Escrituras, se ela te dizer que a lei de Deus, ela foi abolida, ou seja, invalidada, cabe apenas um pequeno questionamento. Você mata? Você rouba? Você adultera? Você diz falso testemunho? Você tem outro Deus além do Criador dos céus e da terra? Ele vai professar que não. Nada disso ele está fazendo. Então você observa a lei. Você guarda a lei parcialmente. Agora, quando nós confessamos, nós caímos em condenação. Porque no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, fala assim, aquele que transgride um mandamento, ele é réu de todos. Correto? Você imagine bem que cabe um profundo exame de raciocínio. Cristo, muitas pessoas dizem, não, Cristo, ele veio, ele facilitou a lei, ele facilitou a nossa obediência para com os mandamentos. Não, ele não veio mudar nada, irmãos. Ele veio aperfeiçoar, veio trazer isto para os nossos corações. Você imagina bem que quando o Senhor Jesus, ele disse que os mandamentos se resumem em 2, não é isso? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto cabe você analisar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está nos dizendo que os 10 mandamentos é para a nossa obediência, quando ela se resume em 2, porque sempre foi em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira tábua, do 1º ao 4º, e ao próximo como a ti mesmo. Então, você analisa bem a lei da expiação, a lei sacerdotal, que era oferecido todos os dias para expiação dos pecados. Então, hoje, por exemplo, você comete um crime, não é isso? Como exemplo. Ou você transgride uma lei, que seja uma lei do país. Então, qual que é o recurso? Como que você vai ter que pagar? Como é uma forma de você expiar esta culpa? Você extinguir este crime? Então, a própria lei, ela vai dizer como que você vai pagar. Assim eram os sacerdotes. Eles ofereciam expiação de pecados, né? Todos os dias. Então,
como que esta lei ela nunca poderia aperfeiçoar. Aí veio Cristo, morrendo por nossos pecados, fazendo uma expiação para sempre. Mas a lei de Deus, ela continua em vigor.